Por isso eu elevo o meu coração, a minha oração ao Altíssimo. Cuida de mim, que sou pequeno, limitado. Reconheço não ser nada, mas nas tuas mãos eu me torno tudo, que és tu, ó amado meu. Tão bonito quando a gente cantou o salmo. Os preceitos do Senhor são preciosos, são a alegria do nosso coração. Os preceitos do Senhor são preciosos, vamos dizer? Põe a mão no coração. São a alegria do meu coração. São a alegria do meu coração. Faça isso. Na segunda carta, na segunda leitura, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Como sempre, São Paulo insiste em cartas querigmáticas, de ensino, de catequese, para formar a igreja nas comunidades que ele levar o Evangelho. Cristo é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Cristo é o rosto humano de Deus Pai. Olha bem, o Pai é invisível, Espírito nunca criado. Eu não entendo. Não vais entender. Só poderás compreender pela fé. E a fé não é um sentimento religioso, não é uma devoção qualquer. Tem muita gente que tem devoção, que até está na igreja, mas ainda não exercita o poder da fé. A fé é um ato de transracionalidade, que projeta o homem para o absoluto, que nos tira dos limites e nos faz conhecer as coisas invisíveis. O Pai eterno, Espírito onipotente e invisível, mas tornou-se visível em Jesus, o homem Deus, nosso irmão e Salvador. Saiba disso, nosso irmão e Salvador. Tudo foi criado por Ele, diz Paulo na segunda leitura. E tudo e todas as coisas têm nele, todas as coisas, tem nele a consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, ele é a cabeça da igreja, a comunidade. Nós somos membros dessa cabeça. Por isso estamos com ele, o recebemos em comunhão e saímos da Eucaristia com vontade de levá-lo para os outros, viver como ele quer, ser como ele e como ele, dar a vida por ele. Porque Deus quis habitar nele com toda a plenitude. Por isso, no credo de Constantinopla, do concílio de Nicéia, a igreja disse, lá no 3º século, Deus, Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, nunca criado, porque sempre existiu, foi gerado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Que coisa linda é a nossa fé. A fé que nós recebemos dos apóstolos, na única igreja que ele fundou. Duvido, com todo respeito, que me prove que Jesus fundou 2 igrejas. Ele é a imagem do Pai no tempo, na história, no nosso ser humano. E nele, pelo seu sacrifício, fomos novamente devolvidos ao Pai. Herdamos o que havíamos perdido
a imortalidade, somos dele. E Paulo diz no outro texto, nele nos movemos, nele existimos, nele nós somos. Por ele, o Pai, olha que palavra tão importante, que forma o discípulo. Por ele, o Pai reconciliou consigo todos os seres, toda a pessoa humana, os que estão na terra e os que já estão no céu. É o versículo 29. Realizando assim, olha que coisa linda, uma aliança eterna. Como? Pelo sangue dele derramado na cruz. Entendeu? Que coisa, estremece o coração da gente. O Pai reconciliou todo o universo por ele, no seu sangue derramado na cruz. Diga amém. Esta é a nossa fé, gente. Precioso tesouro espiritual. Ah, como é bonito dizer: somos teu povo, a tua igreja, somos a tua herança, Senhor. Na igreja una, santa, católica e apostólica. No Evangelho, segundo São Lucas, um mestre da lei, um doutor da lei, a Torá, a lei dos judeus, o Antigo Testamento, que é o nosso, chega para Jesus para pô-lo à prova. Queriam humilhá-lo, queriam pegá-lo numa palavra. Coitados. Perguntas: mestre, eu lhe admiro, gosto de suas pregações. Foi mais ou menos assim. O que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: você sabe, você é mestre da lei, cumpra os mandamentos. Ele ficou chateado e perguntou: quais? Ele sabia. Jesus passa os 10 mandamentos. Tá. Os 10 mandamentos também para nós. O decálogo, a lei de Deus. Quando ele terminou de citar tudo, Jesus disse: você está certo. Vai e cumpra. Eita sabedoria! O que você disse, faça. O mestre da lei ficou o quê? Chateado. E quem tem muito orgulho não reconhece seus erros. Cuidado com isso. Quer se justificar. Olha, quando alguém errar, e nós erramos, sejamos humildes. Porque a humildade nos eleva ao coração de Deus. Não queira justificar o injustificável, como fazem os homens e, sobretudo, magistrados poderosos desse mundo. Não existe Vladimir Putin que quer justificar a invasão a um pequeno país esmagado, destruído por uma guerra de ambição territorial. O homem de Deus, quando percebe o erro, se humilha e diz: pequei, Senhor. O mestre da lei, no orgulho religioso ferido, porque ele era doutor da lei, ele então faz uma pergunta a Jesus: Senhor, quem é o meu próximo? Porque Jesus disse: vá, ame o próximo como a si mesmo. Ele sabia. Quem é o meu próximo, Senhor? Eita, quis se justificar, e aí se complicou mesmo. Escuta assim não, escuta bem. Jesus disse: escute uma história, conta uma parábola. Qual é a parábola? Do filho do samaritano. Um homem descia de Jerusalém a Jericó.
passando pelo deserto. Foi assaltado. Os assaltantes bateram-no, deixaram-no no chão, ferido, quase morto. Olha agora o que Jesus diz. Olha a sabedoria divina. Passava por ali no seu caminho. E ele coloca 3 personagens. Primeiro que ele coloca é um sacerdote. Não é por acaso não, viu? Um sacerdote da antiga lei. Passou, viu gemendo, foi que fez? Passou adiante. Nem olhou. E o mestre da lei ouvindo. Passava por ali também um samaritano, ou um levita. Eram os levitas, os que cuidavam do templo, os que cuidavam dos adornos, do altar, do santuário. Zelosos com o que é sagrado. Passou o levita, viu o homem lá gemendo, chorando, quase morto. Passou pelo outro lado. Nem viu, não quis ver. A gente, às vezes, não quer ver o que Deus nos mostra. A gente, às vezes, esquece Deus no outro. É terrível isso, né? Muito terrível. Um dia eu vinha de São Paulo, depois de ter ido pregar, celebrar uma missa em São José do Rio Preto, na Rede Vida para o Brasil todo, e saí de lá às pressas, peguei um avião pequeno até Campinas, de Campinas um voo até São Paulo. Eu não sou moço, não sou mais moço, tenho 76 anos. Cheguei faltando 15 minutos para o embarque, saí correndo naquele aeroporto, embarquei, aí aconteceu que eu tive um sangramento nasal, um vasozinho rompeu. Era sangue, meu filho. Eu disse, meu Deus. Fui lá para o banheiro do avião, a tripulação cuidou de mim, o rapaz metia gases no meu nariz, mas à distância. Como eu sofri naquele momento, só por uma coisa, que medo da morte esse padre não tem, pode crer. Mas eu vi quando o comandante disse assim, senhores passageiros, aqui lhes fala o comandante, se existir algum médico aqui no voo, queira se apresentar voluntariamente para atender um passageiro que está se sentindo mal. Opa! Chegou uma médica e com tanta amabilidade disse, levante a cabeça. Mas eu estava sentado, sabe aonde? Na bacia sanitária do avião. Aí eu fiz uma oração, que vocês vão sorrir, mas eu fiz. Porque eu falo com ele em todas as circunstâncias. E se não fosse ele, eu não estava de pé. Eu disse, Senhor, sangrava. Quando elas botaram muita gaze, eu não sabia, porque eu não sou médico, o sangue começou a sair pela boca. E depois o otorrino me explicou. Gopava sangue. Meu Deus, eu vou morrer. Aí eu disse, Senhor, sempre me coloquei em tuas mãos. Creia que eu disse assim, baixinho, mas nunca pensei em morrer sentado numa bacia de sanitário. Juro que eu disse. Mas eu estou contando a história do samaritano. E essa história ajuda. Depois que estancou, eu estava tonto, tinha perdido muito sangue. Eu saí, fui me sentar na minha cadeira. E um jovem que estava ao lado levantou-se logo e foi lá para trás. E enquanto eu passava, olhava, ninguém, nenhum passageiro, exceto aquela médica, se compadeceu de mim. Como nós estamos longe de viver o que Jesus propõe. Passava por aí um samaritano que não tinha religião. Os judeus odiavam como até hoje odeiam os palestinos. Aí você vai compreender a guerra de Gaza. Mas o samaritano
aquele que não tinha religião, se compadeceu do homem, aproximou-se dele, curou, colocou nas suas feridas azeite, o óleo, colocou-o no animal dele e levou-o para uma hospedaria. Cuidou dele. E no outro dia deu 2 moedas dizendo: cuida dele, na volta eu te pagarei mais. Jesus pergunta ao doutor da lei: e então, quem foi que cumpriu a lei de Deus? Vocês ouviram a resposta? O doutor da lei não diz, foi o samaritano. Porque saibam, judeu não pronuncia o nome de inimigo. Ainda estão na antiga lei. Eu amo muito. Ele não vai dizer, foi o samaritano. Ele vai dizer, ó, na astúcia, foi aquele que cumpriu a lei. Olha aqui o que está. Quem foi que cumpriu a lei? Aí o samaritano responde: foi aquele que usou de misericórdia com ele. Não diz foi o samaritano. Olha a resposta de Jesus. Parece que eu estou vendo. Põe essa câmera aqui bem perto de mim. Vai, faze tu o mesmo. Eita, é a palavra de Deus que liberta. Viva a palavra. Religião sem prática é propaganda enganosa. São Tiago diz: a fé sem as obras é morta. Existe quem diga, só a fé basta para salvar. Mentira. São Tiago diz: mostra-me a tua fé sem as obras, eu te mostrarei a minha fé pelas obras. As obras de misericórdia. As obras de misericórdia que nos qualificam como cristão. As obras de misericórdia é que nos levarão para o céu. Pois Paulo diz aos Coríntios no capítulo 13, eu posso ter todos os dons, até o dom da fé, a ponto de transportar uma montanha, mas se eu não tiver a caridade, a misericórdia, eu não serei nada. Queridos irmãos e irmãs, não esqueçamos de que o amor é o caminho para o céu. Amemo-nos uns aos outros. Tenhamos compaixão dos outros. E exercitemos as obras de misericórdia, para que as nossas obras espirituais, as nossas orações, as nossas celebrações sejam confirmadas pelo Espírito. E então, tudo em nossa vida vai ter um sentido, um gosto novo, um prazer de podermos dizer, somos de Deus e queremos chegar um dia ao céu. Louvado seja nosso Senhor Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Levante a mão bem alto e diga: esta é a minha fé. Esta é a minha fé. A fé que eu recebi da minha igreja no dia do meu batismo. A fé que eu recebi da minha igreja no dia do meu batismo. E que agora eu acabei de professar. E que agora eu acabei de professar. Razão de minha alegria. Razão da minha alegria. Minha esperança. Da minha esperança. Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Salvador. Meu Salvador. Amém. 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 Olhe para mim.
Sou eu, viu, meu filho? Você tem força. Escute você que está em casa. Não troque a sua fé, a nossa fé, por uma coisa qualquer. A Jesus, a Ele, ao Pai, ao Filho, à Santa Igreja Católica, à missão, ao povo de Deus.